O livro de pedra. Havia no coração da China um livro invisível escrito não com tinta, mas com ferro e silêncio. Um livro que ensinava em suas páginas ocultas que o poder é eterno quando o inimigo nunca dorme. E se não há inimigo, deve assim inventá-lo. Na década de 1950, abriu-se o capítulo chamado Grande Salto Adiante. Nele, as aldeias foram transformadas em comunas e a promessa era de colheitas infinitas. Mas os campos, forçados a produzir mais do que a terra suportava, devolveram apenas fome. A escrita desse capítulo dizia que a escassez não era falha do plano, mas obra de traidores escondidos. Assim, milhões tombaram, e muitos foram levados a comer o que a floresta guardava, como se a própria natureza tivesse de suprir o vazio da mesa. Veio depois a Revolução Cultural, um capítulo ainda mais feroz. Os jovens foram chamados de soldados do amanhã, instruídos a destruir os templos do passado, as canções antigas e até os mestres que ousavam pensar por si. Estava escrito: o pensamento só floresce quando podado até o caule. E assim, em nome de um futuro radiante, livros foram queimados, famílias divididas e a desconfiança se tornou lei. Nos subterrâneos desse livro invisível existiam os laogai, os campos de trabalho. Ali o texto ensinava que o cansaço podia educar, que o suor podia corrigir. Quem resiste ao partido deve aprender com o peso das mãos calejadas. E assim opositores, fiéis e até homens comuns foram levados a transformar o próprio sofrimento em tijolos, para erguer a grande muralha do poder. A fé que floresce em templos, igrejas e mesquitas também encontrou sua sentença. O livro ordenava que não houvesse altar maior que o do Estado. Quem dobrava os joelhos a um Deus era visto como quem se erguia contra o partido, e então, sob véu de campanhas, de vigilância, monges, padres, pastores e praticantes foram silenciados. Foi nesse mesmo livro que se escreveu, em junho de 1989, o capítulo da Praça da Paz Celestial. Estudantes, intelectuais e trabalhadores reuniram-se para pedir um novo horizonte. Menos corrupção, mais liberdade. Mas as páginas já estavam marcadas. Quando a harmonia é ameaçada, deve-se esmagar a desordem, antes que floresça. Assim, tanques avançaram contra corpos, e a praça que carregava o nome da paz foi coberta pelo eco dos pipocos de "Vocês sabem bem". Os números se perderam nas névoas da censura. Alguns falam em centenas, outros em milhares. Mas, para além das estatísticas, o que se sabe é que vidas foram arrancadas como páginas rasgadas do próprio povo. E, no entanto, o livro continua sendo escrito. Um livro de pedra em que cada capítulo é talhado com dor, mas disfarçado de lição histórica. Um livro que não admite margem em branco, porque todo espaço deve ser ocupado pelo texto da Revolução. O massacre de Tiananmen não foi, portanto, uma mancha isolada. Foi apenas mais uma linha desse manuscrito de ferro. O manuscrito que nos lembra, em metáfora e silêncio, que quando a ideologia decide ser eterna, a liberdade se torna sempre a primeira vítima. Havia uma grande árvore no centro da planície. Seus galhos eram largos e muitos pássaros nela faziam morada. Cada ninho trazia um canto diferente. Uns falavam do sol, outros da chuva, outros do vento distante. Mas a árvore tinha medo. Ela temia que um dia os pássaros quisessem voar para além de sua sombra. E assim, escreveu em sua casca uma regra silenciosa: somente quem cantar em meu tom poderá viver em meus galhos. No início, os pássaros tentaram obedecer. Alguns mudaram o canto, outros abafaram a melodia.
Mas a diversidade era tanta que logo a árvore começou a se irritar. Chamou o vento e lhe ordenou: leva embora os ninhos que destoam. Se algum resistir, quebra-lhe as asas para que aprenda o peso do silêncio. O vento obedeceu, e por muitos dias a planície ficou em silêncio, com galhos pesados, mas sem canto. No entanto, um dia, um pequeno pássaro ousou cantar de novo. Não foi ouvido por muitos, pois a árvore logo tentou calá-lo. Mas quem passou pela planície jurava ter ouvido um som breve, puro e livre, ecoando entre as raízes. Porque nenhum tronco, por mais rígido que seja, consegue calar para sempre o desejo de voar. Para que outros entendam, esta fábula pode ser usada como metáfora da repressão. A árvore representa o Estado autoritário. Os pássaros são o povo, com suas vozes diversas. O vento é a força militar e policial. O canto livre simboliza a liberdade e a memória que sempre voltam. Havia um livro de pedra, pesado, sem cor, sem vento. Nele se escrevia a ordem, mas nunca o pensamento. Os pássaros liam nas margens e tentavam cantar baixinho, mas a árvore, em sua sombra, os prendia ao próprio ninho. O vento vinha severo, quebrando o voo no ar, dizendo que a liberdade era crime de sonhar, e a praça chamada paz. Um dia foi chão ferido, onde vozes se calaram, e o eco ficou contido. Mas pedras não são eternas. Nem o ferro sabe amar. Sempre há canto que ressurge, sempre há asas para voar. Havia um monstro sem rosto, nascido do ferro e da fumaça. Ele não tinha olhos, mas via tudo. Não tinha boca, mas falava em gritos de ordem. Na sua mão uma pena afiada, não para escrever, mas para cortar o que ousasse pensar. Atrás dele, uma fila de sombras humanas, todas curvadas, carregando o peso do silêncio. Cada passo ecoava como corrente. Cada suspiro era bicheado, e o monstro imóvel alimentava-se da obediência, pois sua força não estava no corpo, mas no medo que espalhava, como névoa que entra até no coração. Mas em meio às sombras, uma figura ergueu a cabeça, e ainda que curvada, sussurrou uma canção quase apagada. O monstro tremeu, porque mesmo feito de ferro, sabe que um só canto, mesmo frágil, pode rachar a sua máscara. E assim chegamos ao fim deste episódio. Junho de 1989 não foi apenas um instante perdido no tempo. Foi um espelho que nos mostra como o medo pode silenciar, como a força pode esmagar, e como a memória pode ser apagada à força. Mas também foi semente, porque, mesmo soterrada por tanques e pelo silêncio oficial, a lembrança daquele canto de liberdade ainda ressoa, mesmo que em sussurros entre gerações. A Praça da Paz Celestial carrega no nome a promessa que nunca lhe foi cumprida. Mas cada vez que contamos essa história, cada vez que a lembrança sobrevive, a paz que foi negada volta a existir, ao menos na consciência. E este foi o nosso episódio sobre junho de 1989. Obrigado por ouvir até aqui. E lembre a si, a história não se apaga quando é contada.